Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, 19 de junho de 2020. Está no ar Boletim Guará. Vamos às informações. Menos de 1.500 casos novos foram registrados no dia de ontem, de acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde. O número de leitos exclusivos para pacientes com a Covid-19 foi reduzido. Essa medida já havia sido anunciada ontem pelo secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula. Inclusive, quero pedir à produção que, entre as cartelas que foram enviadas hoje, pegue também a cartela de leitos de ontem, só para a gente relembrar a quantidade de leitos que existia e a quantidade de leitos existentes. Vamos primeiro ver logo os números gerais aqui relacionados à Covid-19. Está aí já na tela, são 66.091 casos confirmados da doença no estado do Maranhão. 41.773 pessoas recuperadas da Covid-19, 1.607 acabaram falecendo por conta da doença, 22.711 casos ativos. Destas, 21.665 pessoas isoladas em casa, 649 pessoas internadas em enfermaria, 397 pessoas internadas em UTI. São 124.311 testes realizados, 57.646 casos descartados, 1.464 casos ainda suspeitos. Dos 1.356 casos novos, 120 foram em São Luís, 42 em Imperatriz, 1.464 nas demais regiões do estado. Agora vamos ver a ocupação de leitos. Pode colocar na tela para mim agora? Coloca a primeira de ontem logo, para a gente fazer o panorama aqui em relação à quantidade de leitos. Eu só vou ver a quantidade de leitos que existiam, né, antes da liberação. Está aí na tela, ó. Na Grande Ilha, eram 240 leitos de UTI, 752 leitos clínicos. Preste bem atenção nesses números. Só vou me referir à Grande Ilha. Eram 240 leitos de UTI, 752 leitos clínicos. Agora coloca a outra cartela, a cartela de hoje, para que eu possa falar. Tá aí, ó. Já é de hoje, não é isso? Pois é. O número de leitos de UTI, como vocês podem perceber, foram reduzidos. Isso já havia sido anunciado pelo secretário de Saúde, Carlos Lula. O número de leitos foi reduzido, caiu de 180 para 176. Então, temos 163 leitos ocupados, a taxa de ocupação é de 92,61%, mas é preciso levar em consideração que essa proporção aqui é devido à redução dos leitos de UTI disponíveis, assim como nos leitos clínicos. Foram reduzidos aproximadamente 100 leitos clínicos. E aí o número de leitos que nós temos ocupados, 181. A taxa de ocupação é de 40,04. Ontem era 25%. Mas como houve essa redução de leitos disponíveis, a taxa acabou aumentando. Mas ainda é uma taxa bem confortável, já que não tem nem 40%. Na realidade, não tem nem 70%, nem 50% na realidade, nem 50% dos leitos clínicos ocupados. A informação que nós temos é que foram reduzidos 300 leitos de enfermaria, foi isso? 300, não é isso? Pois é, olha só, 452 hoje e mais 52 ontem, de acordo com a produção. Lá em Imperatriz, leitos de UTI, 54, se manteve essa quantidade, não foi... É importante dizer que em Imperatriz e nas demais regiões, nada foi reduzido em relação a leitos, viu? Muito pelo contrário, as demais regiões ganharam leitos essa semana, então não tem como tirar de lá. A Grande Ilha, que já deu uma melhorada no retrospecto, foi que se reduziu a quantidade de leitos, mas porque nesse momento é possível fazer isso. Voltando aqui a falar sobre Imperatriz, 42 leitos de UTI ocupados, a taxa de ocupação de 77,68%, leitos clínicos ocupados 60, taxa de ocupação 74,07%. Agora, nas demais regiões, vou virar aqui para o outro lado, leitos
total de UTI, 180. Ocupados, 141. A taxa de ocupação de 78,33%. Já leitos clínicos, de 497 existentes, 342 estão ocupados. A taxa de ocupação de 68,81%. Por último, vamos ver aquela análise caso a caso por dia, quantos casos surgiram. Vou rapidamente fazer essa análise, essa verificação aqui com vocês. Está bem aqui o total de ontem, 1.356, caiu em relação à quarta-feira e caiu também em relação à terça-feira. Ainda está maior do que a segunda, o domingo e o sábado passado, fazendo essa análise basicamente de uma semana dos casos. Agora nós vamos ver como é que estão os números no campo nacional. Existe ainda aquela contradição. A comparação é entre o que o Ministério da Saúde apresenta e o que é disponibilizado por um consórcio formado por algumas das principais empresas de comunicação aqui do Brasil. Os números mostram o seguinte: de acordo com o Ministério da Saúde, são 978.142 casos confirmados. 22.765 casos novos, 47.748 óbitos. De acordo com o consórcio, são 984.315 casos confirmados de Covid-19 no Brasil, uma quantidade de 6.173 casos a mais do que o Ministério da Saúde informou. Os casos novos são 23.375, uma diferença de 610 a mais aquilo que o Ministério da Saúde informou, e os óbitos são 47.897, 149 a mais do que disse o Ministério da Saúde. Fique em casa, voltamos já com o Boletim Guará e a nova coletiva de imprensa concedida pelo governador Flávio Dino. De volta ao Boletim Guará. Olha, pessoal, agora nesse momento difícil, o que a gente mais precisa é encontrar um jeito de gastar menos. Por isso, quero falar da tarifa social baixa renda. Um programa que dá desconto de até 65% na conta de energia. E com a nova medida provisória do governo, o desconto chega a 100% para o consumo de até 220 kWh mês. Mas atenção! Esse desconto de 100% só vale entre 1º de abril e 30 de junho. Valores de impostos, taxas e parcelamento serão cobrados normalmente. Então, a hora de se cadastrar é agora. E para fazer isso, não precisa sair de casa, nem ser o titular da conta. Se você tem o NIS, o Bolsa Família ou o BPC válidos, basta acessar o site equatorialenergia.com.br ou falar com a Clara pelo WhatsApp no número 98 20 55 01 16. Também dá para se cadastrar na Central 116. Se sua conta já é cadastrada, não se preocupe. Automaticamente você já terá o benefício sem precisar fazer nada. Tarifa social baixa renda é menos tarifa e mais social. Equatorial Maranhão. Hoje pela manhã, o governador Flávio Dino realizou coletiva de imprensa pelas redes sociais, onde tratou de alguns assuntos, como a liberação de mais alguns serviços no estado. Ele tratou, por exemplo, sobre a retomada das aulas nas escolas e faculdades. Está fixada, nesse momento, a data de 1º de agosto, como a data de retomada das aulas. Repito, se houver algum retrocesso, que eu espero que não ocorra e luto para que não ocorra, essa data pode ser modificada. Mas, mantida a situação atual, em que nós temos instabilidade com tendência de melhorar, as aulas retomam no dia 1º de agosto, com protocolos sanitários que já foram editados em decreto e protocolos pedagógicos que serão editados pela Secretaria de Estado da Educação, no que se refere à rede estadual. Em relação a universidades e faculdades, a partir de 1º de agosto, essa retomada pode acontecer de acordo com as decisões dos seus colegiados superiores.
Cada instituição universitária tem os seus colegiados, os seus conselhos, e aí vai fixar as regras. Se é ensino à distância, se é revezamento, como é que vai ser, como vai funcionar, aulas presenciais, aulas semipresenciais, enfim, tudo isto vai estar no meu decreto como de atribuição, no caso da rede estadual, da Secretaria de Estado da Educação. Flávio Dino anunciou que continuará autorizando a reabertura econômica de forma gradual. Nós estamos mantendo o sistema de abertura em fases. Às vezes nos questionam, por que isto? Porque há um planejamento. E eu compreendo que um determinado segmento econômico questione por que um veio primeiro e o outro veio depois. É nosso dever compatibilizar as várias reivindicações e interesses. E se nós abríssemos tudo ao mesmo tempo, estaria errado. E eu não faço uma coisa errada apenas para supostamente agradar um ou outro. Porque depois o erro se volta contra aqueles que eventualmente não compreenderam. Eu não posso fazer um processo de abertura econômica sem regras, de qualquer jeito, porque nenhum país do mundo fez. E porque isso ia ampliar o risco de nós termos um novo agravamento dos indicadores. Flávio Dino anunciou também as datas de volta de bares, restaurantes e academias. Nesse processo de fases, nós temos a confirmação da abertura das academias no dia 22, portanto, próxima semana. Nós temos os protocolos sanitários já aprovados e vamos fiscalizar, porque nós sabemos que são estabelecimentos em que as pessoas permanecem muito tempo. Usam, compartilham os mesmos aparelhos. Há características que fazem com que haja suor, por exemplo. Então é preciso muito cuidado. Os protocolos sanitários foram aprovados pelas autoridades competentes e nós vamos fiscalizar, como temos fiscalizado, de todos os estabelecimentos. E vamos acompanhar, dia 22, bares e academia, bares e restaurantes no dia 29, portanto na outra semana, também com protocolos sanitários, distanciamento, uso de metade ou de um percentual, dependendo do tamanho do estabelecimento, mas nunca enchendo o estabelecimento, para que nós possamos com isso viabilizar que segmentos econômicos possam funcionar. O exame de sorologia é muito importante para a verificação da presença de antígenos pertencentes a vários micro-organismos e de anticorpos, que são desenvolvidos como resposta à presença destes agentes infecciosos no sangue do paciente, principalmente da Covid-19. A biomédica Viviane Lopes explica como funciona o exame de sorologia. A sorologia verifica a resposta imunológica do nosso organismo em relação ao vírus. Isso é feito a partir da detecção de anticorpos como IgA, IgM e IgG em pessoas que foram expostas ao novo coronavírus ou que testaram positivo no exame PCR. Portanto, a sorologia é importante para identificar a presença ou não desses anticorpos no nosso organismo. Vale ressaltar que a sorologia não é um exame diagnóstico para a Covid. Para isso, existem outras metodologias. O recomendado é que a coleta de sangue para este exame seja realizado após o 10º dia do início dos sintomas. E para este exame não é necessário jejum. Vamos ao intervalo. Não sai de casa porque voltamos já com o Boletim Guará e os destaques do esporte, como, por exemplo, o pronunciamento do governador a respeito do assunto. De volta ao Boletim Guará. Caso você tenha perdido alguma informação aqui, acesse o nosso canal no YouTube.
Jornalismo Guará. Lá você confere todas as nossas reportagens, assim como no nosso site www.portalguará.com. As principais notícias do Maranhão e do mundo você confere no portalguará.com. Você já sabe que a novidade que está no ar é a Rádio Guará, uma nova proposta de se fazer entretenimento e jornalismo. Um veículo que veio para mudar o conceito de rádio existente no Maranhão. Todas as tribos em uma só conexão. Todos os ritmos para todos os gostos. Vem aí a Rádio Guará. Música e informação sem alienação. Laércio, boa tarde. Boa tarde. Como é que tá? Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Pois é. Ontem já tivemos o primeiro jogo oficial no país após mais de 3 meses de paralisação. Hoje o governador Flávio Dino anunciou em coletiva de imprensa que os treinos estão liberados em julho e as partidas do Campeonato Maranhense podem voltar em agosto. Vamos ver o que o governador falou. A Federação Maranhense de Futebol nos propôs e nós concordamos a retomada dos treinos no mês de julho e dos jogos no mês de agosto, no que se refere ao futebol. Em relação às outras modalidades esportivas, o secretário Rogério Cafeteira tem tratado disto com as federações e a CBEL vai editar normas, assim como a Federação Maranhense de Futebol nos propôs, e os clubes. Nós também vamos ouvir, o secretário Rogério está com essa missão, mas os treinos de futebol retomam em julho e os jogos no mês de agosto. Tá aí, liberado já para os clubes começarem dia 1º os treinamentos. Correto, né? O que deveria ter acontecido no Rio de Janeiro, que eu não entendo até agora por que aceleraram tanto, não tinha necessidade alguma, porque provavelmente o que vai acontecer, o Vasco que aceitou também, ele está eliminado já do campeonato. Já está fora. O Vasco conseguiu a façanha de ficar fora do Campeonato Carioca e já está praticamente eliminado da Copa do Brasil, que ele perdeu o primeiro jogo para o Goiás, está bem na Copa Sul-Americana. E aí o que acontece? Não se sabe quando vai começar a Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. É arriscado voltar, jogar 2 partidas e parar de novo. O Flamengo a mesma coisa. Porque o brasileiro só vai poder voltar, João, depois que todos os estados estiverem alinhados no combate à pandemia. O que vai acontecer? Provavelmente lá em agosto, né? O Paulista, os treinos voltam em julho, mesma data daqui do Maranhão. É o que deveria acontecer. Está todo mundo sem entender o porquê dessa tentativa desenfreada que parece a todo custo beneficiar um grande apenas, que é o Flamengo, o outro foi junto, deve ter alguma coisa por trás, inclusive na reunião que eles tiveram lá em Brasília, e os pequenos seguem por quê? Os pequenos ficaram sem receita. A emissora que detém os direitos de transmissão do Campeonato Carioca parou de pagar porque parou de transmitir. Então eles foram na leva, para eles era mais interessante. Então a bola voltou a rolar lá. Aqui, com consciência, da forma correta, o governo esperou a hora certa, com total segurança, o futebol volta em julho. Provavelmente na semana que vem já teremos os anúncios aí de elencos, né? A torcida do Sampaio está querendo saber qual vai ser o novo time. O Moto já anunciou que vai manter a base, provavelmente deve trazer 2 ou 3 reforços. O Maranhão vai contratar 5 pelo menos reforços, porque a situação do Maranhão ela é delicada, o Maranhão tem que ganhar um jogo para escapar do rebaixamento, enfim, um horizonte no túnel do futebol do Maranhão, aliás, agora oficial. Treinos em julho, o campeonato estadual volta no mês de agosto, provavelmente 1º ou 2 de agosto, a bola já vai voltar a rolar e aí vamos ficar na expectativa do Campeonato Brasileiro. Essa informação repassada pelo presidente do Avaí, que representa todos os clubes da Série B, de que a Série B, a intenção é voltar no meio de agosto, a federação vai ter que adequar as datas do Campeonato Maranhense. Se for cumprido aquilo que a CBF estabeleceu primeiro, de que ela vai dar prioridade para que no mês de agosto se termine os campeonatos estaduais, aí fica mais fácil, porque restam apenas 8 datas para a conclusão do nosso Campeonato Maranhense. Em relação, por exemplo, ao que tu falaste anteriormente, né, o Flamengo está forçando a barra para se beneficiar, será que ele não estaria levando em consideração o calendário sul-americano, tendo visto que outros países da América do Sul estão com uma situação mais controlada na questão da pandemia? O Brasil é que o negócio desandou, né? Mas não tem nem perspectiva para a volta da Libertadores, João. Nem da Copa Sul-Americana ainda. Eu acredito que essa perspectiva é só a partir de julho. É arriscado, como eu falei, o Vasco vai fazer isso. O Vasco vai voltar, vai jogar 2 partidas e vai parar de novo. Porque o Vasco está fora, o Botafogo é a mesma coisa. Então o protocolo poderia ser obedecido, não vi nada demais nos pedidos aí, tanto do Fluminense quanto do Botafogo, poderia ter se esperado mais uma semana, foi isso só que eles pediram, e aqui está correto, está dentro do prazo, as equipes poderão voltar. Na segunda-feira, essa reunião que vai acontecer entre clubes já terá a participação
de um representante do governo. O governador deixou bem claro que o governo do Esperamos estado... que o secretário de esporte, né? Secretário de esportes, talvez até o Marcelo Tavares da Casa Civil. Por quê? Porque acredito que o governo vai firmar uma parceria com a federação e clubes para os testes. O esporte é bom, o futebol retornar é excelente. Temos o estádio municipal Neuzinho Santos, que a prefeitura para de ser omissa, que também participe desses protocolos. O governador falou na coletiva, inclusive, na possibilidade de sede única São Luís, né? Ele falou sobre isso. Essa questão da sede única São Luís, ela já foi levantada na última reunião e está 4-4. Nós já tivemos uma campanha via rede social do Juventude Samas contra e já puxou o São José também contra. O Imperatriz a mesma coisa. Só que o que vale, o que vai pesar na segunda-feira são os números. Em São Luís, felizmente, você tem uma curva descendente e leitos hoje à disposição. Isso não acontece no interior. Então, para que haja tranquilidade, principalmente em Pinheiro e Imperatriz, que hoje passam por esse processo de controle da doença, Pinheiro superou 1.200 casos. Sim. Pinheiro já tem mais de 1.200 casos de Covid-19. Na região que é a região considerada mais pobre do estado, que é a Baixada Maranhense. E você já tem hoje, inclusive, abertura de leitos de UTI. A tendência é que lá melhore, mas é um cuidado que precisa acontecer. Então, acredito, João, que inicialmente, nessa fase complementar do Campeonato Maranhense, os jogos poderão ser definidos na reunião de segunda-feira como sede única em São Luís. Falaste aí 4-4. Quem são os 4 que estão defendendo sede única? Defendendo sede única. Sampaio, Moto, Maranhão e Pinheiro, que não tem condição nenhuma de jogar em casa. De jogar em casa. Os outros 4? São José de Ribamar, Cordino, Imperatriz e o Juventude Samas. Quem desses 4 que fica mais fácil de convencer para pular para o outro lado e aí definir a parada? São José? Talvez o Cordino. Talvez o Cordino. Talvez o Está Cordino. numa situação já... Mas pode ir também para o voto de Minerva da Federação, que Sim. já se mostrou favorável. a cavaleiro e favorável a essa situação. Paralelo a tudo isso... A MP, né? A MP, medida Sim. provisória que vai permitir que o clube mandante, além de poder administrar o jogo, ele é que vai ser responsável pela comercialização do jogo. Ou seja, Moto Sampaio com o mando de campo do Moto, o Moto vai poder realizar a transmissão e ser responsável por tudo que ela arrecadar, né? Mas Sim. à medida que for passando o tempo, a gente vai trazer mais detalhes aqui. Tá certo. A gente pode conversar sobre isso mais na semana que vem, porque o Boletim Guará de hoje fica por aqui. Mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação e no Jornal da Guará logo mais à noite. Vem aí Danilo Quixaba e o Fazemos Qualquer Negócio. Eu volto na segunda-feira com o programa Café com Beiju lá na Rádio Guará, às 6 da manhã. Acesse pelo www.portalguará.com, pelo www.radioguará.com.br ou o aplicativo Portal Guará ou pelos aplicativos de rádios como Rádiosnet e Tunin. Às 9 horas tem o Laércio Júnior com Comunicação Direta. Aguardamos vocês. Aproveite bem os seus dias sem excesso. Boa tarde, ótimo final de semana. Já sabem, fique em casa. Paz e bem a todos. Um abraço, até amanhã e participe lá no Instagram. Tem a promoção do sorteio da camisa do Moto, que é hoje à noite. Vai lá e confira como é que faz para participar. Um abraço.